Oi pessoal, tudo bem? Sou a professora Solange Guimarães, sou professora universitária na área de Direito Civil, também Direito Ambiental, também professora de cursos preparatórios para a OAB. Minha formação é em Direito, eu sou especialista em Direito Empresarial e mestre em Direitos Fundamentais. Hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre um assunto que está na crista da onda, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o caso da Joelma e do Chimbinha da banda Calypso, né? Nós temos então aí uma situação bastante interessante que está acontecendo, que é com relação aos bens desse casal, né? Como é que nós teríamos aí essa condição de... Deixa eu só colocar aqui isso, nosso slide direitinho para vocês verem. Nós temos então esse casal que está super famoso, que é o Chimbinha e a Joelma, e que eles estão se separando de uma forma um tanto quanto traumática, né? A gente viu aí que teve uns arranca-rabos, ela foi na delegacia reclamar que ele estava ameaçando ela, ou que ela estava se sentindo ameaçada, mas então nós queremos saber, afinal de contas, o que está acontecendo, né? Por que Chimbinha afirma que ficará com a banda Calypso? Por que ela, que é a vocalista, ela que de repente levantou o nome da banda, porque ela realmente é uma pessoa bastante famosa, todos a conhecem, todos a admiram, por que não é dela os direitos com relação à banda Calypso? Então aí a gente vai fazer algumas suposições com relação a este casal, mas explicar para vocês como é que funciona no Brasil o regime de bens e por que em algumas circunstâncias o marido ou a mulher, ou o cônjuge 1 ou o cônjuge 2, tem alguns direitos patrimoniais, em outras situações não tem, e vamos ver por que isso acontece. Vamos lá. Muito bem, nós temos então que o regime legal no Brasil, o regime oficial, desde 1977, quando a lei do divórcio foi aprovada, é a comunhão parcial de bens. Nesse regime nós vamos ter a criação de três massas de bens. Nós vamos ter aí os bens particulares do cônjuge 1, os bens particulares do cônjuge 2 e o patrimônio comum do casal, que é formado pelos bens adquiridos durante a relação conjugal. Então nós temos ali no 1658 essa condição. Vamos dar uma lidinha no artigo? No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Então, nós vamos ter ali, na sequência do 1658, quais os bens que vão entrar nessa comunicação de bens. Já vamos falar para vocês mais ou menos quais são esses bens. Usando o exemplo que a gente iniciou esse bate-papo, que é o Chimbinha e a Joelma, nós não sabemos exatamente qual é o regime de bens, porque isso não foi divulgado ostensivamente. Nós sabemos apenas algumas afirmações que eles fizeram. Se eles se casaram depois de 1977, evidentemente eles tinham 17 anos de casado, foi após essa data. E se eles não fizeram opção por nenhum outro regime, o regime oficial fatalmente seria da comunhão parcial de bens. Entendendo que foi esse regime, se a banda Calypso, que ela é um nome comercial, ela tem um valor patrimonial, foi criada depois da relação iniciada, obviamente que ela pertence aos dois. Pouco importando aí se a fama veio da habilidade musical da Joelma ou se veio realmente do trabalho dos dois, porque tudo aquilo que é adquirido de forma onerosa após o casamento pertencerá ao casal, independentemente do esforço realizado por cada um. Vamos dar alguns exemplos para vocês aqui. Vamos lembrar da citação das nossas mães, das nossas avós, que muitas vezes não trabalhavam fora. Elas ficavam dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando das coisas do marido, fazendo jantar. Vejam só, se essas mulheres, né, que não trabalhavam fora e, portanto, não participavam, evidentemente, do crescimento patrimonial da família, se elas não tivessem direito a nada. A partir do momento em que o homem que trabalhava fora decidisse pedir o divórcio, como ficaria a situação dessa mulher que nunca trabalhou? Ela ficaria numa situação terrível, comeria o pão que o diabo amassou. Então, evidentemente que não. Essas mulheres que trabalhavam apenas em casa, cuidando dos filhos, do marido, da casa, enfim, elas têm direito à metade de tudo aquilo que foi amealhado durante a relação conjugal. Então, no regime da comunhão parcial de bens, nós vamos ter essa condição. Lembrando novamente qual é essa condição: todos os bens adquiridos onerosamente durante a relação conjugal no regime da comunhão parcial pertencem ao casal, tanto que, na verdade, eles estão nas condições de meeiros. Então, metade dos bens é do cônjuge 1, metade dos bens pertence ao cônjuge 2, e dessa forma nós temos o regime oficial no Brasil, que é este regime de bens. O que é que se comunica neste regime de bens?
Vamos lá lembrar. Comunicam-se todos os bens adquiridos onerosamente durante a relação. Isso significa dizer, inclusive, gente, as benfeitorias feitas no patrimônio particular de cada cônjuge. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar, usando o exemplo Joelma e Chimbinha, vai. Vamos imaginar que o Chimbinha, antes de se casar, tinha um apartamento na praia, que estava caindo aos pedaços. Aí a Joelma fala assim, meu bem, eu vou te ajudar a reformar e deixar esse apartamento tinindo, maravilhoso. E aí ela pega e também colabora para isso. Os dois trabalham para que esse apartamento que pertencia ao Chimbinha antes do casamento fosse reformado. Pois bem, o apartamento pertencerá exclusivamente ao Chimbinha, porque ele é um apartamento adquirido antes do casamento e, portanto, um bem particular. Porém, todas as benfeitorias realizadas neste apartamento pertencem ao casal. Portanto, tudo que foi gasto para tornar esse apartamento um apartamento melhor, em condições de ser habitado, de ser alugado, será do casal Joelma e Chimbinha. E assim com todo mundo. Então, benfeitorias em bens particulares também se comunicam na comunhão parcial de bens. Então, vejam que aí existem possibilidades grandes aí de que a gente possa cometer enganos. Isso não pode acontecer. Então, benfeitorias e frutos se comunicam na comunhão parcial de bens. Tá? Então, os bens particulares pertencem a cada um, mas os frutos e as benfeitorias realizadas pertencerão a ambos. O que não se comunicará na comunhão parcial de bens? Os salários de cada um, salário aquele advindo do trabalho próprio de cada um, aqueles bens que são utilizados para o trabalho de cada um, usando um exemplo que vocês conhecem, por exemplo, o trabalho do advogado, os livros, o seu notebook, aquilo que você usa para tratar de casos dos seus clientes no seu escritório, isso pertencerá exclusivamente a você. Mas os demais bens que guarnecem a residência e outros bens que vocês tenham serão do casal. Outros exemplos importantes que muita gente confunde, no caso da comunhão parcial, é a situação de motocicletas e automóveis. Imagina você é um cara que adora motocicleta. Certo? E aí você compra uma Harley Davidson maravilhosa, aí você chega em casa e fala assim, olha meu amor, que linda a minha Harley Davidson novinha, custou uma nota preta, você gostou da minha motocicleta? Aí a sua esposa, que é uma estudante de direito, que não falta nas aulas de direito de família, fala assim pra você, sua não, cara pálida, nossa motocicleta, porque a moto que você acabou de comprar pertencerá a vocês dois, ao casal, porque adquirido onerosamente após o casamento, pertencerá aos dois. Em caso de rompimento dessa relação conjugal, a moto terá que ser dividida também, ou seja, o valor terá que ser dividido entre os cônjuges. Se você quiser ficar com a moto, tem que pagar a parte que pertence à sua mulher. Então, voltando então à questão do regime de bens, já sabemos que o regime oficial no Brasil é o regime da comunhão parcial, onde eu tenho bens particulares do cônjuge 1, bens particulares do cônjuge 2 e os bens comuns, que são aqueles adquiridos onerosamente durante a relação. Uma observação importante com relação à comunicabilidade dos bens é a questão da herança. A herança, neste regime de bens, não se comunica. Como é que vai ser esta comunicação? Então vamos lá. Já sabemos que todos vão se comunicar e que os dois serão meeiros de todos os bens adquiridos durante a relação. Agora, nós temos outros regimes de bens. Que outros regimes de bens nós temos aí no nosso ordenamento? Nós vamos ter a separação convencional de bens, que vocês estão vendo aí, a comunhão universal de bens e a participação final nos aquestos. Dando uma pincelada em cada um deles, desde que de repente você tenha uma grana preta e está querendo preservar isso da sua futura esposa, nós podemos falar primeiro na separação convencional. Se os noivos optarem no momento do casamento por um outro regime, como o da separação convencional, deverão fazer essa afirmação perante o escrevente no cartório, o oficial de cartório, e ele vai determinar que vocês realizem um pacto antinupcial para estabelecer que o regime de bens será o da separação convencional de bens. Essa separação vai determinar o seguinte: cada cônjuge terá o seu próprio patrimônio, ou seja, todos os bens serão dela, todos os bens serão dele, todos os bens serão do cônjuge 1 ou do cônjuge 2. Ou seja, o que é meu, o que é seu. Não há comunicabilidade de bens na separação convencional. Isso é bastante importante que se diga. Então, de repente, para se preservar um patrimônio de família, um patrimônio que seja só seu, que você acha que está trabalhando muito e que você quer preservar aquilo que você está recebendo, uma opção pode ser a separação convencional de bens, que vai permitir que você tenha o
seu próprio patrimônio, não havendo comunicação alguma. No caso da comunhão universal de bens, nós já temos uma situação bastante diferente. Esse era o regime oficial que existia no Brasil antes da lei do divórcio de 1977. Todas as pessoas que se casavam, não havendo nenhuma manifestação em contrário, se casavam pelo regime da comunhão universal de bens. Neste regime, gente, todos os bens se comunicam. Antes do casamento, depois do casamento. Ou seja, se eu tinha bens particulares antes de me casar, esses bens pertencerão a mim e à minha mulher, a mim e ao meu companheiro. Então, tudo aquilo que for adquirido durante a relação e o que eu já tinha antes de me casar, pertencerá aos dois. Neste regime, gente, inclusive se comunica a herança recebida por cada cônjuge. Então, colocando a condição nesses termos. Você recebeu uma herança do seu pai, evidentemente que o vínculo é seu. Na comunhão parcial não haveria comunicação, mas na comunhão universal existe a comunicação. Portanto, o seu companheiro, o seu marido, a sua esposa também receberá parte desses bens se houver o rompimento do casamento. Então, neste regime de bens, comunicam-se todos os bens, incluindo aí a herança e os bens particulares. Então, eu costumo brincar com os meus alunos na universidade que esse é o regime do amor total, onde eu provo que eu amo plenamente, confio plenamente no meu futuro companheiro. Então, não é para qualquer um, né? E nós temos aí um regime bastante desconhecido, pouca gente sabe da existência dele. Ele foi criado a partir do Código Civil de 2002, ele não existia na antiga legislação, que é o regime da participação final nos aquestos. Nesse regime, eu teria uma espécie de regime híbrido, onde durante a relação conjugal, funciona como separação de bens, ou seja, eu trabalho, ganho, compro, vendo, e nessa condição esses bens me pertencem, ou seja, a quem adquiriu os bens pertencerá a essa propriedade. Porém, havendo o rompimento da relação, todos os bens amealhados conseguidos durante a relação, eles se juntam, eu junto tudo num bolo só e divido por 2. Então, uma coisa bem diferente, pouco usual, não é fácil trabalhar com esse regime, portanto, é um regime que poucas vezes a gente vai cruzar com ele aí durante a nossa vida. Então, é um regime bem desconhecido, que ele não é prático, ele realmente não gera uma situação prática no dia a dia. Uma coisa importante que eu gostaria também de falar a respeito dos regimes de bens, gente, é que, com exceção da separação convencional de bens, que é aquele regime onde cada um tem o que é seu, onde o que é meu, o que é seu e tal, nos demais regimes, toda vez que eu precisar vender, alienar algum bem que me pertence ou pertence ao casal, eu preciso da anuência do meu parceiro. Então, ainda que você tenha um bem que seja só seu, particular, e você deseje vender, terá que ter a permissão do seu parceiro. Então, veja como não é nada fácil a gente conviver com esses regimes de bens sem conhecê-los. Então, ainda que seja um bem particular, eu vou precisar da anuência do meu parceiro? Sim, com exceção da separação de bens. Então, é preciso observar isso também na hora de se tomar uma decisão com relação aos bens. Voltando ao nosso caso, Joelma e Chimbinha, pelas informações que a gente tem ouvido das entrevistas de Chimbinha e de Joelma tem falado muito menos, nós podemos identificar o seguinte: ele provavelmente está propondo um acordo para a Joelma para comprar a parte dela da banda Calypso, para que ele possa ser o dono exclusivo da marca Calypso, a não ser que eles tenham algum tipo de pacto antinupcial, que tenham se casado sobre outro regime de bens, ou ainda que a banda Calypso tenha sido criada antes do casamento. Se a banda Calypso foi criada antes do casamento e se a concepção da banda foi do Chimbinha, ele evidentemente terá o direito sobre a marca. Caso contrário, a marca pertence exclusivamente ao casal, e cada um tem 50% da marca Calypso. E isso é que realmente deve estar gerando problemas, que é uma marca super conhecida, com certeza tem um valor patrimonial elevado, alto, e por isso todas essas confusões aí que nós estamos vendo na mídia. Então, embora algumas pessoas falem, nossa, mas a Joelma é a cantora, ela é a Calypso, na verdade, isso de uma forma leiga da gente dizer, né? Nós conhecemos a banda Calypso pela Joelma, mas entretanto, a banda Calypso, juridicamente falando, ela é um bem patrimonial, ela tem um valor patrimonial e ela pertence ao casal Chimbinha e Joelma, e eles terão que chegar a um acordo com relação a isso, para que no final possa dar tudo certo. E ainda nós temos mais uma questão, nesse caso bastante importante, que é a questão que nós ouvimos numa entrevista que o Chimbinha deu recentemente a um programa bastante famoso de televisão, e que ele disse que a Joelma teria impedido
ele, Chimbinha, de ver o filho. Vejam que essa é uma situação bastante grave, né? Nós temos que separar aí, gente, o joio do trigo. Não temos que separar as coisas. Uma coisa é o papel de pai, a outra coisa é o papel de marido. O marido pode ser péssimo, horrível, pode ser um traíra, pode ter uma amante, 10 amantes, essa é uma situação. Mas ele pode ser um excelente pai. A figura não pode ser confundida. Então, evidentemente que a Joelma, se ela realmente fez isso, ela não está agindo corretamente de acordo com a lei. Veja o que diz ali o artigo 1579 do Código Civil. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Então, ainda que eles tenham um novo casamento, ainda que eles tenham outras relações, ainda que eles sejam péssimos maridos, ou péssimas esposas, ou péssimos companheiros, isso não faz deles péssimos pais, péssimas mães. Então, nenhuma mãe, nenhum pai tem o direito de impedir o outro de ver o filho, a menos, evidentemente, que existam motivos justificados, todos eles previstos na lei. Caso contrário, o direito de pai dele tem que ser preservado e ela, embora se sinta magoada, chateada com tudo o que aconteceu, não pode usar os filhos para atingir o ex-marido. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para todos, que o casamento em si não pode, ou o desfazimento do casamento, não pode macular a relação de pai e filho ou de mãe e filha. Então, pessoal, basicamente era isso que a gente tinha que falar, de uma forma bem superficial, bem leve, a respeito do regime de bens, depois dessa polêmica toda que as pessoas estão se perguntando qual será o destino da banda Calypso. Então, juridicamente, essa é a visão. Espero que vocês tenham gostado e que a gente se encontre numa outra oportunidade, ok? Obrigada, tchau, tchau.